Esse parecer está em discussão do PPA. Para discutir, senhor presidente. Ou não, presidente? Eu queria só fazer algumas observações em relação ao PPA. Primeiro, eu acredito que se nós tivéssemos tido a oportunidade de fazer um debate mais amplo aqui na casa, inclusive cumprindo alguns dispositivos que a lei exige, uma vez que o PPA votado agora, ele vale do ano de 2022 até o ano de 2025. Então ele perpassa o mandato e é o momento que você tem para ampliar o planejamento, ouvir um pouco mais a sociedade em relação às suas demandas. Então nós, de certa forma, perdemos essa oportunidade. Caminhei alguns requerimentos e a prova de que essa estrutura de planejamento ela é um pouco ultrapassada, porque, primeiro, ser unilateral do Poder Executivo, né? O Poder Executivo tomou a liberdade de sozinho definir quais os programas, as metas e tudo mais. Inclusive padronizando todas as metas físicas e financeiras para um percentual de 25%. Ou seja, então não tem nenhum programa na educação, na saúde, na infraestrutura, na qual inclusive existe a possibilidade aí de recursos via empréstimo. Então nenhum programa tem mais do que 25% de meta de cumprimento, o que mostra que há, do ponto de vista técnico do orçamento, uma ausência de prioridade do Poder Executivo. Ele não diz se tem prioridade em relação a nenhum tema, uma vez que uniformiza isso. Talvez fosse até mais justificável, pelo menos na pasta da infraestrutura, onde aparentemente 9 milhões vão ser acrescidos, que se tivesse uma meta pelo menos de 50%, para se mostrar uma prioridade, mas infelizmente não existe isso. Então faço essas observações para justificar o mesmo voto que dei no parecer, que é contrário a esse formato de PPA, né? Acho que a gente poderia ter um PPA mais participativo e que representasse de forma mais abrangente os anseios da sociedade tocantinopolina. Era só, senhor presidente. Obrigado. Vamos botar agora os parecer da LDO, Lei Diretriz de Orçamento, Orçamentária, Exercício 2022. Parecer da Comissão Constituição e Justiça e Redação, Projeto de Lei 2015-2021. Parecer está em discussão. Vê aí se o doutor Tiago e o Erivaldo estão ouvindo. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Eu queria também fazer algumas observações do ponto de vista da constitucionalidade, levando em conta o que diz a nossa própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê que as peças do orçamento, principalmente a LDO, que é, podemos dizer assim, o coração do orçamento, porque é quem vai reger de forma a técnica de aplicação da estrutura orçamentária. Então ela deveria estar aqui na casa, pela nossa lei orgânica, artigo 171, há 4 meses atrás, né? Até se ensaiou aqui, ela foi apresentada, mas depois foi retirada, não sei porquê. Voltando só agora, né, já no último período de sessão. Então, descumpriu-se nossa lei orgânica e descumpriu-se também a própria Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, assim, é importante que, principalmente a Procuradoria dessa casa, procure conhecer, né, a legislação municipal e fazer essas referências, porque nós somos uma casa de leis. É importante que a gente, ainda que se aprove
mas que se pondere quais são as responsabilidades que cada ente tem, e o prefeito que assinou a lei descumpre, né, ao não encaminhar em tempo para casa, inclusive com alguns erros que a gente conseguiu ver, alguns, não sei, podem até haver outros, né, mas o tempo e o volume que as matérias têm realmente torna quase humanamente impossível você fazer uma análise mais aprofundada, uma análise com mais critério, que é o papel nosso, né, como legislador aqui nessa casa. Então, nesse sentido, eu vou também encaminhar meu voto contrário. Gostaria que fosse feito um destaque em ata dessas observações: descumprimento da lei orgânica no seu artigo 171 e descumprimento dos artigos 34 e 35 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, que está vigente ainda. Era só, senhor presidente. Essa brincadeirinha que o prefeito gosta de fazer, né, de enviar as coisas aqui em cima da hora para obrigar praticamente os vereadores a aprovar a bel prazer dele, não vai terminar bem, não. Principalmente aqui para a Casa de Leis, infelizmente, porque, de acordo com o regimento interno, que essa documentação deveria ter chegado aqui muito tempo antes, como o próprio Lamarck falou. O líder do governo disse que cobrou muito lá também para que eles enviassem para cá em tempo hábil, e eles não enviaram, vieram mandar aqui já em cima da hora aqui do final do ano, e eu já deixo alerta que meu voto é contrário e vou levar ao conhecimento do Ministério Público para que se retorne à casa com tempo hábil para nós poder avaliar direitinho. Então, já quero que consigne em ata também que meu voto é contrário, e já avisando que vou procurar o Ministério Público para que seja cumprido o regimento dessa casa. Muito obrigado. Só para discutir, senhor presidente, confesso que também tive dificuldade e não consegui analisar as peças orçamentárias. O tempo foi muito curto, né? Eu fico encabulado que quando tem coisas aqui que a gente pede uma certa celeridade, algumas coisas, a casa não... E as coisas não andam, né? Somente alguns pareceres aí por parte da Procuradoria da Casa. E esse, como era interesse do Executivo, foi rapidinho, já chegou aqui a proposta orçamentária junto com o parecer da Casa, só que estava muito em cima para que a gente pudesse fazer as observações. Eu realmente não tive tempo de fazer as observações que eu queria, inclusive uma das coisas era que a gente pudesse analisar emendas impositivas para cada vereador. Realmente não deu tempo de fazer. Então, meu voto é contrário também. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Eu queria só fazer uma observação ainda na LDO. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 4º, tem dois incisos que obrigam o município a prestar informações junto às peças orçamentárias. Não sei se só eu observei, mas o anexo margem de expansão de despesa obrigatória de categoria continuada aparece em branco, né, com os resultados todos zerados. O mesmo acontece também para o demonstrativo de riscos fiscais e providências relativas. Chama atenção também para um outro aspecto, corrigindo aqui uma fala do início do mandato nosso. Não sei se todos se lembram ainda, que muitos aí da tribuna disseram que tinha dinheiro em caixa, né? Mas quando nós vemos aqui o resultado final, nós vamos ver aqui um déficit nas nossas contas orçamentárias, que está lá no anexo, avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, de R$ 1.470.424,69. Ou seja, nós gastamos mais do que arrecadamos no ano passado. Então, todos esses dados eles são importantes porque, por exemplo, se eu falo em pegar um empréstimo, né, hoje, da ordem dos 10 milhões, um dos pontos que tem que observar é a saúde financeira do município. Nós estamos conseguindo arrecadar mais do que o que estamos gastando? Parece que os números estão mostrando que não.
né? Então, assim, essas questões tornam temerária certas escolhas, né, do Poder Executivo. Então fica aqui, né, citado e consignado também o descumprimento, né, desses anexos. Tem mais um aqui que eu esqueci de falar, que é o que estima a compensação da renúncia de receitas. Para quem não está muito familiarizado com esse tema, nós estivemos votando aqui em anos anteriores algumas leis que modificaram o sistema de tributação do município, ou seja, reduziram a alíquota de impostos, a exemplo do ISS. Isso pode ser feito, a Câmara aprovou isso, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa prever o que deve ser feito para compensar essa renúncia de receita que foi aplicada no ano anterior. E o anexo está em branco. Ou seja, aqui nós tínhamos que, se foi uma nova fonte de receita que passou a ser cobrada, se você teve aumento na alíquota de outros impostos, de forma que é preciso que o poder público justifique, né, porque fez renúncia de receita, mas não informa para os anos subsequentes como vai suprir essa renúncia. Somando isso ao fato de nós termos tido um déficit de mais de 1 milhão, né, então é uma situação que gera a atenção da casa, né, de nós legisladores em relação à questão orçamentária. Então as receitas não estão dando conta de cobrir as despesas. Então, nesse sentido, eu deixo essa observação e também irei votar contrário ao parecer, justificando essas incompletudes que ferem diretamente ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor, senhor presidente, obrigado. Colocar em discussão o orçamento de finanças da LOA. Em discussão. Para discutir, senhor presidente, gostaria só de fazer uma observação no parecer da comissão, qual eu também dei voto contrário, da solicitação, aliás, da previsão, né, que nós temos para os 10 milhões que acrescem ao orçamento, que se forem adquiridos serão via crédito bancário, né, da rede financeira. Nota-se que nos anexos esse recurso ele é dividido apenas em dois elementos de despesa, que nós tratamos aqui na contabilidade na forma de código, que é o 339030 e o 339039, sendo 6.600.000 para um, que é para aquisição de materiais, e 5.500.000 para um outro, somado a 2 milhões a mais que eu tenho para a pasta, né, dando um total aí de mais de 12 milhões num único item. Chama atenção porque aquilo que eu já falei no PPA, nós temos um acréscimo de mais de 5 vezes o orçamento quase do ano anterior para dois únicos elementos de despesa, e a meta para esses itens é a mesma de todos os outros programas. Então, eu priorizo de forma orçamentária e financeira, mas continuo com a meta mínima. Então, é uma prioridade que não se reflete, né, parece que não há um diálogo entre as peças orçamentárias. Isso, para mim, é uma demonstração de falta de planejamento por parte da gestão. Daí a importância do chamado planejamento participativo, porque você diminui essas distorções, né? Você planeja e coloca aí 10 milhões numa única rúbrica orçamentária, e aí, de repente, a minha meta é a mesma meta de todos os outros programas que eu criei. Então, parece assim que não há um diálogo entre essas questões. Então, nesse sentido, eu também encaminho voto contrário ao parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Era só, senhor presidente. Obrigado. Eu fiz até uma publicação no meu Instagram sobre esse orçamento, que inclusive diverge muito do valor de 2021 para esse que está previsto para 2022, né? É muito dinheiro a mais.
E, notadamente, eu até trouxe uma cópia para o Enisson, trouxe uma cópia para o Lamarck, está até aqui, me empresta aqui, Lamarck. O que eles tentam colocar aqui de previsão para obras é até alarmante. São 9.273.000 reais a mais que o prefeito almeja investir em obras, né? E na contramão, 1.123.600 reais na área da saúde, que é onde nós temos mais prioridade aqui no município. Aí não adianta você falar nada, porque o que o prefeito diz parece que é regra. E aí fica a pergunta: quem foi que opinou para ele? Ou foi coisa só da própria cabeça dele? Só pode, né? Porque não fazem não chama o povo para vir debater, para saber onde é que o povo quer mais investimento. Simplesmente mandam para cá, para a Câmara, às pressas, para tentar obrigar todos os vereadores a aprovar do jeito que ele quer. Mas eu também já digo, acompanho o voto do presidente do meu partido, que é o Lamarck, voto contrário a esse parecer. Foi o que eu acabei de falar novamente. Eu não vou votar favorável, até porque deveria ter havido debates com a população, coisa que não houve. Na verdade, não deu tempo nem nós debatermos entre nós mesmos aqui, e dirá a população, né? É como eu falei, não tem como você apoiar um plano plurianual cujo prefeito não debate com ninguém, simplesmente ele mesmo escolhe o tipo de investimento que ele quer fazer, e isso aí não é condizente com quem vive numa democracia, não. Muito obrigado.